Saindo desse panorama de América Latina, você vai para a Europa. Hoje, você tem França e Espanha, né, que são também governados com partidos mais progressistas, mais de esquerda, mais socialistas, coisa e tal. E eu falo isso aqui com muita clareza, com muita tranquilidade, porque não são aqueles governos, aquela coisa, sabe, da Guerra Fria. Não é mais aquela dicotomia, né, esquerda-direita, é aquela coisa, um é capital, o outro é comunista, entra com aquela discussão de que é um Estado forte que caça a iniciativa privada. Eu acho que não é isso. Eu acho que são governos que vêm harmonizar muito mais, então é só uma ideologia política, mas que é mais harmonizada com uma ideia de uma parceria público-privada e vamos tocar o barco para frente. Tem o mercado financeiro nesse aspecto, que vai ser um fiel da balança muito forte, né? Que eu também tenho algumas críticas ao mercado, entendo o poder que o mercado tem, mas assim, tem umas situações que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu gostaria muito de destacar algumas coisas na Europa. Por exemplo, você tem a situação aí da Itália, né, que me assusta muito. Inclusive teve uma ação recente agora na Itália. 2 mulheres foram assassinadas num café na Itália. Isso chocou a população local lá. Tenho preocupação com esses governos mais de linha neofascista, neonazista que está crescendo dentro da Europa. Isso já é uma realidade hoje em alguns países como a Polônia, como a Tchecoslováquia, né, a Hungria, por exemplo. Então, assim, é complicado. Você teve o Johnson na Inglaterra, por exemplo, que daquele jeito atabalhoado dele, é o cara que consolida o BRXZ. O BRXZ que começa lá atrás, né? Vamos dizer assim, a datação dele mesmo, assim, vamos pegar ali 14, 15, né? E aí tem o plebiscito. Também houve muita desinformação no Reino Unido. Então acaba saindo há uma fragmentação na União Europeia já naquela época. Então eu vejo o seguinte: tem a guerra na Ucrânia acontecendo agora, que a Rússia trava essa guerra na Ucrânia com muita morosidade, né? Ou seja, ataca, recua, sofre baixa, volta. A gente, pô, por que essa guerra está demorando tanto? Por que a Rússia chega, resolve isso e sofre com as sanções, depois entra numa mesa de negociação? Você vê que é uma guerra longa, arrastada. Entende? Então, assim, é uma outra preocupação que a gente tem em relação a esse esfacelamento de um mundo mais democrático, de um mundo mais pacífico, onde as relações internacionais se resolviam mais pela diplomacia. As suas armadas ficavam ali naquele papel importante como protagonista, mas elas visualizavam aquilo, né? E estavam ali para dizer: olha, se acontecer algo, eu estou aqui, vamos para o campo da diplomacia. Apesar de que só vale uma ressalva, porque senão depois vão me criticar em relação a isso. O leste europeu é um fator interessante, porque ali, diante da própria etnia, da cultura, daquela ideia, daquele movimento de nacionalismo, de libertação daqueles povos ali, depois que cai o muro de Berlim, acaba e que vai culminar com a dissolução da União Soviética, esse povo sempre teve ali nessa linha de frente, de lutar politicamente por uma nova formação de um novo país, sem muitas amarras com Moscou, ou com mais independência em relação a Moscou. Então, assim, isso ali sempre foi meio complicado. A Europa tolerou isso até um certo ponto. A OTAN avança em direção ao leste, era um acordo que foi rompido, que culminou até na guerra da Ucrânia, assim, por assim dizer.